Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo en vivo. Vamos a hacer otra conversación con la profesora Paula en portugués. Oiê, E aí, tudo bem e tudo bem? você, Ivan? Tudo bem. Bem-vindos a todos a essa nova conversação que, que vamos estar tendo, né? Todos os dias um pouco para falar em português, para falar do Brasil, para falar de cultura, de tudo um pouco, Sim, né? realmente, bem-vindo a todos. Espero que estejam todos bem e que o clima esteja bom para todos os lugares, né? Porque aqui realmente, aqui em São Paulo faz Ainda frio, não. viu? Como tá aí no México? É, não é caldo, mas Calor. não é calor, mas bastante bem. Sim, eu imagino. Bom, aqui tá frio, chuva, tempo terrível, extremamente triste. Nem parece que é verão. Mas aí no México não é verão, né? É inverno. Vocês estão no inverno, não é? E, não, aqui é o contrário de vocês. Aqui Claro. agora é inverno. Então, é um pouquinho mais normal. Aqui está um pouco, está mais Sim, frio, né? claro, faz sentido. Estamos em hemisférios diferentes. E como foi seu dia, Ivan? Como estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, depois de várias semanas aí viajando fora de casa, às vezes a normalidade, a rotina, também é muito legal. Eu já estava com saudades também das coisas mais Sim. normais, da minha casa, É, do meu país, da minha família, das minhas cachorrinhas. Somente foi um sim. E da mês, né? gatinha também, dos cachorrinhos. Sim, Tudo muito bem. Então, agora me mais, diga uma tudo, coisa, por tudo bem. exemplo, quando você está nessas suas viagens assim, viajando para lá e para cá, qual é a coisa que você mais sente falta no México? Quando você está fora do México, né? Claro. Hum, certeza será a minha família, né? É a coisa número um. E também é claro que dentro da minha família vem as minhas cachorrinhas, né? Que no final já são como as minhas filhas, né? Então são parte do meu dia a dia. Então minha família, minhas Sim, cachorrinhas. Também depende aonde que eu estou viajando, né? Mas, por exemplo, na Itália, que é onde eu viajo muito, não é que se estou com saudades da comida, mas também aí a comida é muito boa, né? Então eu posso viver sem a comida mexicana algumas semanas, né? Mas quando eu torno, quando eu volto, se a comida mexicana, que é uma coisa que também estou com saudades dela claro. quando estou quando estou muito Sim. longe, né? Quando eu estou fora do Brasil, a coisa que eu mais sinto falta é a caipirinha. Porque, A claro, caipirinha. porque nunca a gente encontra uma caipirinha igual do Brasil. A caipirinha que se faz aqui é única. E olha que eu já provei assim de muitos É, países, de Espanha, de Portugal, de Alemanha e não é a mesma coisa. A pior mesmo foi a de Istambul, porque coitados, até a cachaça chegar lá em porque quê? Istambul já envelheceu já. Então, é realmente muito difícil, mas é a coisa que eu mais sinto falta é a caipirinha. Depois, claro, da minha família. E a festa, carnaval,
o futebol. Eu particularmente, assim, não sou muito ligada ao futebol, porque realmente é uma coisa que nunca fez tanto parte da minha rotina. Agora, o que você acha, por exemplo, dessa coisa do futebol do Brasil e o futebol, tipo, nos outros países, assim, sem contar, claro, com países da América do Sul, porque realmente aqui o futebol é um campo muito forte, né? Eu digo no sentido de países assim, europeus, até mesmo na Itália. Você acha que o futebol ainda assim é muito forte? Se no final é o esporte mais importante do mundo, né? É, é claro que tem países que são mais apaixonados, né, por futebol que outros, como o Brasil, como a Argentina, Itália, também no México. A verdade é que também no México muitas pessoas são apaixonadas por futebol. Mas como assim as diferenças de seleções ou de Não, eu ligas digo a locais? diferença mesmo com o fanatismo, com esse fanatismo do futebol. Ah, fanatismo. Fanatismo. é, eu acho que os mais fortes é primeiro Argentina, também Brasil, mas Brasil um pouco como o México. Também alguns países da Europa são muito fanáticos, né? Como se fala em Inglaterra. Inglaterra? Inglaterra, Itália. Anche também você que morou na Turquia, eu acho que eles também são meio loucos por Sim, futebol, né? realmente, eles gostam bastante de futebol, só que é aquela coisa de tipo futebol nacional, né? Ali mesmo, como Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, são como os times mais populares assim que tem. Existem muitos, mas como muitos mesmos jogadores brasileiros que foram jogar lá, então o carinho que eles têm como por brasileiros é bem bonito, assim, porque eles dizem que os brasileiros realmente ajudavam muito nos times deles, né? Então acabava ficando aquela coisa assim Sim. de uma forma de agradecimento, sabe? Como um carinho mais assim de agradecimento, de gratidão. Então é bem legal. Só que quando tinha jogo, tipo assim, um clássico, que aqui no Brasil um clássico é tipo Palmeiras e Corinthians. E quando tinha lá um Galatasaray contra o Fenerbahçe, ou Galatasaray contra Beşiktaş, era uma loucura. Era assim difícil. Mais Não, no perigoso, sentido de como festa, sabe? Como todo mundo celebrava na rua. E um show. sim, como todos os lugares cheios, bares cheios, lugares assim sempre lotados de pessoas assim para assistir o jogo mesmo, para torcer. Você via que eles estavam mesmo no intuito de torcer, né? De estar ali como fanático mesmo pelo time. Então, eu vejo uma diferença muito grande com o futebol europeu e o futebol brasileiro, porque aqui no Brasil, por exemplo, o seu pai é palmeirense. Então você tem que ser palmeirense, vai ser palmeirense até o fim de sua vida. Por É, genética. como por pura como que é? Por pura e livre pressão da família. Então, você acaba sendo como do mesmo time da família. Agora, lá na Turquia, por exemplo, eu via que tinham, como, por exemplo, os pais, a família gostava do Galatasaray, mas o filho gostava, por exemplo, do Fenerbahçe. E isso não era um problema, sabe? Não era uma coisa Ah, grande assim. Então, eu obrigatório.
acho que o brasileiro leva as coisas assim muito a sério. E aí, como que é isso no México? É assim? É tipo Brasil ou é tipo Turquia? É mais parecido com o Brasil. Se aqui é muito que se o pai é do Uhum. América, é quase com certeza que o filho será do América, né? Ou talvez esse filho, se não é do América, talvez não terá uma Sim, é herência. verdade. É aquela coisa como não tem muita escolha. Ou é aquilo. Sim, mas, por exemplo, qual é o seu time favorito, então, no México? O meu time favorito é o América, se chama América. Você conhece? Já Clube ouvi América. falar, já. Acho que já teve alguns jogos que deve ter sido Palmeiras e América, mas eu não sou muito ligada realmente a futebol. Sim. E É você do Brasil? Qual é o seu time? O eu Palmeiras, tenho que né? ser do Palmeiras, né, por causa da minha mãe, porque senão o negócio fica estreito aqui, fica mais difícil. Mas a sua mãe, que é italiana, ela não tem um time na Não, sabe Itália? que eu nem sei que time que ela gosta de Itália. Nunca nem perguntei pra ela assim, porque ela sempre foi tão fanática por essa coisa do Palmeiras, desde quando eu a conheço, e acredito que o pai dela também, né, que o pai dela também italiano, também gostava do Palmeiras. E é bem engraçado isso, porque veja só, Corinthians também, né, é um time de nome italiano, e Palmeiras também. Então, como os dois são italianos, mas mesmo assim acabam sendo um dos grandes rivais aqui. E aí no México, quem é o rival do América? É, o rival mais importante, os dois times mais importantes do México são o Clube América e o Chivas, de Uhum. Guadalajara. Então, esses dois são como a rivalidade nacional mais importante. Se fala que o América é o time que tem mais dinheiro, que pode comprar os melhores jogadores estrangeiros e o time das Chivas, eles têm uma coisa, eu acho legal, que eles somente jogam com mexicanos, não contratam estrangeiros. Eles, por dar sempre, eu acho, eles sempre têm jogado assim com mexicanos, então tem essa, como se fala, desvantagem, Desvantagem, sim. Tem essa desvantagem. desvan- Ah, desvantagem, então, mas são os dois times mais populares, ou mais seguidos aqui no México. interessante, mas isso também é bem interessante, como de apoiar a própria nação, né, a própria população. Aqui no Brasil, claro, provavelmente também deve existir campanhas assim, mas aqui nós chamamos aqui a Argentina, né, de fábrica de jogadores. Então, como às vezes nem vale muito a pena contratar um estrangeiro. Mas eu lembro que há uns anos atrás, no Palmeiras, E, jogava o Valdívia, que é um chileno. E ele jogava no Palmeiras por como muito tempo, acho que um ano ou umas duas temporadas, ele jogou no Palmeiras. E era assim uma época que minha mãe, por exemplo, estava muito feliz com o time. e você foi para o estádio? Ou Eu já não? fui uma vez, mas foi na Turquia, foi lá em Istambul. Aqui nunca fui. Não, lá eu fui uma vez que tinha um jogo do futebol feminino, na verdade, não era nem do futebol masculino. Era um jogo de futebol feminino e eu fui, porque tinha alguém que conhecia uma das jogadoras, e aí, como
ela encontrou um pessoal assim mais para dar, sabe, tipo aquele suporte para fazer uma torcida, né? Porque imagina um país muçulmano com um time de futebol feminino, é difícil achar público para isso, né? Então aí eu fui para dar como suporte lá e gritar e torcer e aquelas coisas todas. Mas foi bem legal. E o jogo O foi. jogo foi legal, mas é que, como assim, os poucos jogos de futebol que eu assisti eram jogos de futebol que, como era aquela emoção muito grande, né? De ai, faz o gol e não sei o que, fica naquela coisa e tal, principalmente jogo de Copa do Mundo, né? Que é o que eu realmente assisto. Então, quando aconteciam esses casos assim de um jogo de futebol feminino, eu não sei, eu ficava assim, esperando que fosse acontecer uma coisa mais ou menos de um jogo de Copa de Mundo, né? Só que não. Então, Então, não teve muita não, adrenalina, mas né? foi bonito, as meninas jogam muito bem, são lindas, maravilhosas e como dou todo o meu suporte porque é muito bonito e tem que fazer essas coisas mesmo, lutar pro que gosta, pro que quer, e é assim que tem que ser, né? Sim, Verdade. sim. Então você vai jogar futebol agora. Eu não. Vai virar uma jogadora Já de pensou futebol. agora? Acho que eu vou lá jogar no time da Turquia. Vou lá tentar jogar futebol no time da Turquia. Já pensou? De repente dá certo. É. No final, assim você pode ter o visto outra vez, né? No final das contas, de repente eu pego o visto outra vez. Sim, é verdade. E você, quantas vezes você É já bom. foi num estádio? Quantas vezes você já assistiu? Hum, eu já fui também muitas vezes para jogar, quando eu jogava, mas também como fanático. Hum, muitas vezes também não tanto, assim, não sou o típico fanático que gosta de ir cada 15 dias, né? Mas E bastante você vezes. leva essa coisa de ir como ao estádio, uma coisa mais familiar, assim, como de ir com o pai, com os irmãos, ou uma coisa tipo mais de galera, assim, de amigo? Como, vamos a galera e tal. Hum, Não, mais familiar, mais com irmãos, assim. Eu gosto E o mais. mesmo time de futebol que você gosta é o mesmo time de futebol que os seus irmãos e o seu pai gosta. Meu pai, é verdade que ele não é muito fanático de futebol, mas ele estudou uma universidade que é como uma das mais famosas do México, que se chama UNAM. Ah, o Dani Alves, ele está jogando agora nesse Olha, time, no México. O time se chama Pumas. Então, esse time tem uma universidade, os meus pais estudaram nessa universidade, né? Então, o meu pai, só para dizer um time, falar que é fanático de Pumas, né? Mas não sabe nada dos jogadores, nada do time, dos jogos, tá? Mas o meu irmão, o meu gêmeo, ele sim, ele é também do América, porque nós dois jogamos alguns anos em esse time e tal. Os dois gostamos muito desse time. E o meu irmão, Ale, o grande, o maior, ele gosta também do Pumas, o mesmo time que gosta do meu pai. Mas não por meu pai, não é que o meu pai, ele nunca falou de você tem que torcer pro sim, Pumas. claro, né? Tem que fazer a dele também, né? Muito bem, legal. Sim, Interessante isso.
Mas se você pudesse, assim, por exemplo, não sei, vamos supor que você tenha nascido aqui no Brasil. E aí, qual seria o time que você acompanharia ali firmemente o tempo todo? Tem que falar Palmeiras porque minha mãe tá escutando, hein? Hum, Tem que falar, tem que que? falar Quem? Palmeiras porque minha mãe tá ouvindo. É, sim. Não, a verdade é que de Palmeiras não conheço muito, É, então você era mais de time carioca, é, não? seria São Paulo. São Paulo. Vamos com São São Paulo é Paulo. bom. Também temos aí um belíssimo exemplo de futebol, que é o Santos, né? Que aí na semana passada perdemos o Pelé. Ah, Sim. Pelé, assim, um clube importantíssimo, né? Aí o Pelé, mas também o Neymar saiu É, desse time, a né? do Santos, sim, é. Foi o Pelé, o Neymar. Ele começou, Também tinha um outro caraca, jogador que era o Ganso, dois. o Paulo Ganso. Paulinho Ganso, eu não sei. Ele Hum, também era muito bom, só que acho que ele nunca nem chegou a jogar em seleção brasileira nem nada. Mas ele também era muito bom, jogava no Santos também. É, o Neymar também começou no Santos, daí depois, sei lá, foi se jogando por aí. E no final das contas, hum. agora joga lá na França. Você sabe que eu joguei contra o Santos, contra. Ah, eu joguei contra o Olha Palmeiras, agora que eu só, lembro. Contra o Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Eu joguei contra esses times. Quando eu jogava no América, a gente foi em uma viagem aí, um torneio amistoso, né? De alguns times do México, alguns times do Brasil. E foi uma experiência bem legal. Aí foi quando nessa viagem foi que eu por essa viagem foi que eu comecei a falar olha, e português, tudo quanto isso, né? tempo foi de viagem assim que você ficou aqui? Dessa vez não muito, foram 2, 3 semanas mais ou Ah, menos. sim, olha, um bom tempo para estar em contato com o idioma. E aí depois se apaixonou, né, pelo português. Já tem quanto tempo isso já? Sim. Eu tinha 17 anos, então caraca, 13 anos. 13. Como se fala 13? 13 anos. É bom, é um tempo bom. Interessante, bem Pois legal. é. E agora vai voltar aí, né, de novo para o Brasil para assistir o Luan Santana. Sim. Ontem eu vi que ele lançou. Ele vai fazer um DVD, um show com gravação de DVD, DVD, se DVD. fala o DVD, no março. Mas eu entrei por curiosidade, né, para ver os, eh, as Os passagens, não, ingressos. como se fala, os ingressos, mas não era possível comprar. Falava uma coisa assim como: você tem entrado uma fila de 5.000, não sei quantas pessoas. Te avisaremos quando seja possível comprar. É assim mesmo. É porque são muitas pessoas, né, para comprar, claro. É como se fosse para comprar um ingresso assim de Rock in Rio ou não sei, Lollapalooza, coisas assim, como é um festival muito grande. O Luan Santana é um cantor muito grande, né? Eu encontrei um concerto que ele vai fazer aqui em São Paulo no dia 6 de maio, e esse não é para gravação de DVD. Então, talvez esse você consiga comprar. 6 de maio, em São Paulo. Ah, perfeito. Aí depois.
me mande o link, Sim, por porque favor, ainda não que eu liberaram para vejo. comprar, mas eu acredito que no final lá de fevereiro eles já começam a liberar os ingressos, né? Daí, mas precisa descobrir ainda qual Hum, plataforma, sabe, que vai vender e tudo mais. Precisa ver direito. quer dizer, ah, Mas aí, legal. ó, já encontrou, pronto. E o melhor de Luan Santana é que o Luan Santana faz muitos shows de graça, sabia? Assim, em época de Carnaval, Ano Novo, que mais? Festa do rodeio, né? Que são as festas que o pessoal monta no boi, sabe? Então, Hum, mas pagado por governo, às vezes ou não? sim, às vezes não. Às vezes não também. Às vezes você compra os ingressos pro rodeio, tipo, para fazer parte do rodeio, e aí tem lá os dias que o cantor vai estar. Por exemplo, é dia 25 de agosto, Luan Santana, entendeu? Assim. Só que o negócio é ficar sempre Quer de dizer, olho na agenda dele, né? Para ver onde ele vai. E se é um show privado, é um show hum, público. É, ok. Vamos ver por isso sim, imagem. vamos ver, mas vai dar certo. Esse Ah, ano você perfeito, realiza. Bom, então é perfeito. isso. Então, Amanhã a gente se é, vê de novo. E é isso. Ficou alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? não, não, somente. Não, tudo bem. Só para falar que, como já falamos, vamos estar com essas conversações em vivo, mas você pode ver esses vídeos depois. E nada, É. fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais. Lembrem-se que também temos aí um curso de português explicando em espanhol. Então, se vocês quiserem aprender português com a professora Paula, aí é somente perguntar aí nos comentários ou nas mensagens e a gente dá toda a Sim, claro. informação. E também para esclarecimento de dúvidas ou qualquer coisa, que também pode contactar aí nas redes sociais. E é isso, então, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê aí num futuro bem próximo. Na mesma hora, no Isso, mesmo na canal. mesma hora, no mesmo bate-canal. Muito obrigada, viu, Ivan? Uma boa noite para você. Obrigadão. Tchau, Tchau, tchau. boa noite.